Transmitindo, senhor presidente. Boa tarde a todos. Iniciada a transmissão via YouTube e havendo quórum legal, declaro aberta a 76ª sessão do ano de 2020, realizada por videoconferência. Indago dos meus pais se há alguma observação com relação à ata da sessão anterior, a 76ª. Não havendo observação, a declaro aprovada. Passaríamos ao julgamento dos feitos constantes da pauta. Convido o advogado inscrito, no caso aqui, o doutor Solano Donato Carnot Damascena, a ligar o seu vídeo, permanecendo com o áudio desligado. O item de número 1 é o recurso eleitoral número 99, de 52/2020, propaganda política, propaganda eleitoral extemporânea antecipada, publicação de acordo em sessão, né? Da relatoria da doutora Ângela Issa Rauná. Quem são requerentes? Movimento Democrático Brasileiro de Porto Nacional, MDB, e Joaquim Maia Lima Neto. E recorridos, Moniela Gonçalves Pedrosa Guarese e João Paulo Guarese. Estou com a palavra, eminente relatora. Senhor presidente, o doutor Solano solicitou sustentação oral? Sim. É só a questão do relatório, já foi publicado na mídia, né? Já foi publicado, o voto já foi disponibilizado aos pares e o relatório na mídia. O senhor gostaria da leitura do relatório, doutor Solano? O senhor dispensa a leitura? Dispensa, excelência. Obrigado. Então, doutor Solano, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental. Boa tarde, senhor presidente, senhores desembargadores, juízes, senhoras juízas, eminente procurador, servidores, demais que acompanham. De início, eu gostaria, excelências, de desejar aí um profícuo trabalho nessa eleição de 2020, né? É um trabalho, né, que a jurisdição seja entregue com excelência, como é a marca desse Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Tocantins. Eu vou buscar, desde já, evitar fazer sustentações orais e tomar o tempo de Vossas Excelências com determinadas matérias, mas, em alguns casos, obviamente, a matéria vai reclamar a sustentação oral e chamar a atenção de Vossas Excelências a respeito de temas que são controversos, como o ora que se coloca em debate. Pois bem, Excelências, o que aconteceu no município de Porto Nacional no dia 17 de setembro de 2020. Então, nós, pelo calendário eleitoral, temos que no dia 16 foi o último dia de convenção dos partidos políticos. No dia 17, na entrada ali perto do Poço do Trevo, uma entrada bastante conhecida, todos que moram aqui em Palmas e passam por Porto Nacional conhecem aquele trevo ali, apareceu um outdoor com os seguintes dizeres: no dia 15 de novembro, hashtag diga não à reeleição municipal, uma ação dos empresários de Porto Nacional, Tocantins. Diante dessa situação, foi proposta a representação, entendendo o ora corrente que existe várias irregularidades à legislação eleitoral, há um maltrato sem qualquer dúvida com a legislação eleitoral. Primeiro, porque obviamente estamos falando de um meio publicitário proscrito quando se trata de propaganda eleitoral. E segundo, nós não podemos dizer em momento algum que não se trata e que não tenha finalidade finalidade eleitoral a manifestação. Primeiro, ocorreu logo após as convenções partidárias, no dia subsequente. O autor da propaganda é tesoureiro de um partido, PL, de Porto Nacional, e adversário político do recorrente, que é prefeito de Porto Nacional e concorre à reeleição. Então, né, sem muita dificuldade, é evidente que quando uma pessoa coloca uma publicidade outdoor, vedada, desde a lei 11.300,
para que os eleitores não votem no prefeito, escolhido no dia anterior na convenção partidária, está fazendo uma propaganda proscrita, vedada em lei, contra o gestor municipal do município de Porto Nacional. Não há dificuldade em observar isso, né? É uma mensagem subliminar. As mensagens subliminares, elas, de muito tempo, desde a edição da 9.504, a Justiça Eleitoral, né, vai interpretando o sentido, os mecanismos que as pessoas buscam para fugir da legislação eleitoral. Na antiga redação do artigo 36, não possibilitava qualquer tipo de pré-campanha. Então, toda e qualquer mensagem que fosse subliminar, quero ser candidato, sou pré-candidato, sou o melhor, era considerada propaganda extemporânea. E naquela época, antes da alteração da lei, em 2009, a multa era de R$21 mil, a menor multa que cabia ao tipo. Posteriormente, houve alteração em 2009, 2013 e 2015, para chegarmos a essa possibilidade de propaganda pré-campanha, não obstante limitada. No artigo 36A, uma leitura simples do dispositivo, o que se observa é que é vedado o pedido explícito de voto. Não obstante, excelências, o que nós temos? O Tribunal Superior Eleitoral, diante de dezenas, centenas de oportunidades de que teve de enfrentar o dispositivo do artigo 36A, porque ele, obviamente, foi um desafio e continua sendo um desafio para a Justiça Eleitoral. Ele disse o seguinte: configura a propaganda extemporânea quando há pedido explícito de voto. Segundo, quando o meio utilizado é proscrito. E, por último, quando não há razoabilidade nos gastos realizados. Então, esse é o entendimento que foi sedimentado no Tribunal Superior Eleitoral. Em 2018 foi sedimentado esse entendimento, e de lá para cá eu coloquei no recurso, na inicial, julgados recentes de 2020 a esse respeito. Não tem margem para interpretação diversa. É importante dizer que foi apresentada uma cautelar, e Sua Excelência, eminente relatora, em decisão respeitável, né, entendimento dela naquela ocasião, entendeu que é uma manifestação livre do eleitor, ele pode fazer dessa forma. Agora, pedindo a máxima vênia a quem defende esse entendimento, a esse posicionamento, como eu disse, não tem respaldo no entendimento do TSE, não tem respaldo no entendimento mesmo desse tribunal. Porque a manifestação do eleitor, a livre manifestação do eleitor, de que trata a legislação eleitoral, ela está restrita aos meios legais de produção de propaganda. Não pode, de forma alguma, fazer propaganda que não está prevista na legislação. E eu até chamo a atenção a outro aspecto quanto ao gasto na propaganda. Porque o legislador possibilitou especificamente que o eleitor manifeste livremente na internet. Mas, quando se trata de gasto, o legislador diz: o eleitor é proibido de fazerem o impulsionamento. O motivo é simples, e aqui também deve ser entendido em relação a essa matéria aqui. Porque quem vai fiscalizar os gastos do impulsionamento? É muito provável que ocorra, né, um financiamento escuso de campanha, pessoas utilizam o mecanismo do impulsionamento para deixar de, obviamente, declarar gasto em campanha eleitoral. O mesmo acontece aqui no caso do outdoor. Simples. Eu tenho um grupo de pessoas que, ao contrário daqui, aqui nós temos um adversário político do prefeito, mas temos lá em Porto Nacional associação comercial ou associação de servidores que, de repente, a partir do entendimento que o tribunal entender, ou o entendimento que o tribunal, obviamente, vier a ter, pode colocar um outdoor lá no município de Porto Nacional ou em todo o estado do Tocantins, dizendo: o que está dando certo não se deve mudar, né? Então, é algo muito perigoso, com todo respeito, admitir que se utilize o outdoor. Por que o outdoor? Inclusive, é bom a gente lembrar por que o outdoor
foi tirado da legislação eleitoral como propaganda lícita, porque era um mecanismo de propaganda que justamente era contra a isonomia do pleito, porque é uma propaganda cara, excelências. Então, é inadmissível o tribunal aceitar, né, que seja realizada propaganda via outdoor por eleitor, porque ele cria um mecanismo de se fazer caixa 2, de ter financiamento e custos de campanha. E essa matéria não é a primeira vez que o tribunal enfrenta. Eu, por coincidência, também participei numa outra ocasião que o tribunal enfrentou essa matéria no ano de 2010, e por coincidência também, era um outdoor que foi veiculado no dia da convenção partidária, na época do PMDB, né? E aí, na ocasião... Vossa Excelência tem 2 minutos para concluir. Já estou quase concluindo, Excelência. E naquela ocasião, foi espalhado em toda a cidade de Palmas outdoors que vinham com a seguinte informação: show corrupção, né? Uma campanha contra a corrupção. E, obviamente, aquele dia ocorreria essa convenção que mencionei, e queria fazer uma vinculação com o então pré-candidato a Senado, Marcelo Miranda. E, na ocasião, o relator do processo foi o saudoso juiz José Godinho Filho, que vou falar apenas um pequeno trecho do seu voto, né, na representação. A representação é a 44173 de 2010. Ele disse o seguinte, destacou o seguinte: se assim pretender o legislador, não pode o julgador, ao entregar a prestação jurisdicional requestada, abstrair do conteúdo teleológico da norma, devendo sempre estar atento se a conduta narrada amolde-se ao comando proibitivo, ainda que venha travestida de aparente obediência à lei. Então, qual é a aparente obediência à lei? A livre manifestação do eleitor. Não obstante, a legislação, de forma expressa, veda o outdoor como propaganda eleitoral. Então, excelências, né, com o máximo de respeito ao eminente juiz eleitoral, que entendeu que era mera manifestação de eleitor, enquanto nós temos a figura de uma pessoa que é vinculada diretamente, é membro de uma comissão provisória de um partido adversário, e considerando se tratar de propaganda vedada, proscrita, em consonância com o entendimento sedimentado na jurisprudência do TSE a respeito do tema, eu peço que seja provido o recurso eleitoral. Muito obrigado. Agradeço a participação de Vossa Excelência, doutor Solano, e concedo a palavra ao eminente representante do Ministério Público, doutor Álvaro Manzano, pelo prazo regimental. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento todos os membros da Corte, nobre advogado, doutor Solano, servidores e todos que nos acompanham. O entendimento do Ministério Público Eleitoral com a atuação perante essa Corte é no mesmo sentido do agora esposado pelo advogado, pedindo vênias também, inclusive ao membro do Ministério Público que atua em primeira instância, que também entendeu que tratasse de mera manifestação individual do eleitor. Eu tenho que o fato, além de caracterizar propaganda eleitoral negativa, também se utiliza de veículo não admitido na legislação eleitoral. Como bem salientado pelo advogado, se permitíssemos que qualquer eleitor fizesse manifestações através de outdoor, teríamos a volta dos outdoors nas campanhas eleitorais. Bastaria colocar isso em nome de qualquer pessoa e publicar, e estaria válido. Como bem salientado, o eleitor pode manifestar a sua preferência eleitoral, mas não se utilizar de recursos não previstos, não pode realizar gastos nessa manifestação. Também o fato do conteúdo da peça ter sido produzido no momento exato do início da campanha eleitoral demonstra que ela tem uma direção específica, não é uma manifestação abstrata de um posicionamento político, é uma
mensagem dirigida diretamente contra o candidato à reeleição, o atual prefeito de Porto Nacional. Nesse sentido, também o parecer do Ministério Público Eleitoral foi pelo provimento do recurso. Muito obrigado. Agradeço a participação do doutor Álvaro Manzano e devolvo a palavra à eminente relatora. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, o voto foi disponibilizado. Eu peço vênia para lê-lo de forma resumida e fico à disposição de maiores esclarecimentos. Considerando, então, aqui a emenda, eleições 2020, recurso eleitoral, representação, propaganda eleitoral antecipada, preliminar, rejeitada, prática da propaganda antecipada não caracterizada, crítica política, liberdade de expressão, inteligência do artigo 36A da Lei das Eleições, com resolução do TSE 23.610 de 2019, recurso conhecido e não provido. A improcedência liminar do pedido, alegada pelo recorrente, nada mais é do que uma hipótese especial de julgamento antecipado do mérito e cabe nas mesmas situações previstas para este caso, cuja finalidade é garantir, sobretudo no processo eleitoral, a tão almejada celeridade. Como o magistrado é o destinatário final da prova e encontrando-se os autos devidamente instruídos com a documentação apresentada com a inicial, é facultado ao julgador utilizar o disposto no artigo 355.1 do CPC para julgar antecipadamente o mérito. Não se trata, portanto, de violação ao devido processo legal, nem aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Pelo contrário, tem-se aplicação de dispositivo legal expresso. Além do que, o artigo 219 do Código Eleitoral só autoriza a decretação de nulidade quando houver demonstração de prejuízo, e no caso dos autos, os recorrentes não demonstram o prejuízo ao seu direito de petição ou ampla defesa, pelo contrário, os autos se encontram-se regularmente instruídos, em razão, não é, do que eu afasto a preliminar, rejeito a preliminar. No mérito, a questão cinge-se aqui, a meu ver, sobre essa caracterização ou não da propaganda. Né? E nós temos muito claro que caracteriza-se como propaganda eleitoral extemporânea, antecipada, aquela que é realizada antes do período permitido para sua veiculação e com violação às regras previstas no artigo 36A das eleições. Então, aqui no voto, eu teço algumas considerações acerca da propaganda eleitoral e avanço no sentido da análise do caso aqui, verificando que a mensagem fixada na suposta propaganda eleitoral irregular, entre aspas, no dia 15 de novembro, hashtag diga não à reeleição municipal, uma ação dos empresários de Porto Nacional, verifico que não cita o nome ou pressupõe qualificação negativa ao requerente, apenas traduz manifestação da liberdade de expressão, do pensamento político permitido pela Constituição Federal, e sua fixação em eventual via de acesso movimentada não traduz, a meu ver, em prejuízo efetivo ao nome ou à imagem do requerente. E, nesse sentido, eu faço um acréscimo a título de argumentação para considerar que é muito importante trazer a lume, nesse julgamento e em outros que, porventura, aportarem à corte, né, exatamente a mitigação do direito de personalidade do homem público. O homem, quando é público, o governante, ele tem o bônus e ele tem o ônus. Então, ele é uma pessoa que está exposta tanto a críticas como também a elogios, porque ele é conhecido por parte
não é de toda uma sociedade. Então, invocando mesmo esse instituto, que é a mitigação dos direitos de personalidade do homem público, né, entendo que não há aqui que se falar em críticas, né, em matéria de propaganda antecipada. E nesse sentido, então, eu cito algumas jurisprudências, especialmente das eleições de 2018, na questão específica do não voto, e não constato, sendo assim, a realização de propaganda eleitoral extemporânea ou antecipada, negativa, realizada mediante outdoor e imputada aos recorridos por violação do 36A da Lei das Eleições, do artigo 3º, 5 da Resolução 23.610 de 2019. Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade arguida e, no mérito, nego o provimento ao recurso eleitoral interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida. É como voto, senhor presidente. Agradeço a participação de Vossa Excelência, doutor Ângelo Ronato. E passa a colher os votos. Doutor Marcelo Cordeiro. Senhor presidente, inicialmente quero cumprimentar o doutor Solano Donato pela sua sustentação oral, que a gente sempre acrescenta muito aos nossos julgamentos. Pedir vênia ao doutor Solano e ao entendimento do doutor Álvaro Manzano, mas nesse caso eu vou me filiar ao entendimento da doutora Ângela Raunar e acompanhar o voto da relatora. É como voto, senhor presidente. Assim, desembargador Marco. Acompanho a relatora, presidente. Doutora Ana Paula. Eu também acompanho a relatora, senhor presidente. Doutor José Márcio. Senhor presidente, eu ouvi atentamente o voto da doutora Ângela e, com a devida vênia, eu vou divergir, porque o TSE, essa questão do outdoor, é motivo de explícita menção da legislação proibindo o outdoor, porque o outdoor ele exige um poderio econômico para fazer esse tipo de divulgação da mensagem. Então, o TSE, inclusive, mesmo em relação a atos de pré-campanha, de enaltecimento pessoal, o TSE já entendeu que não cabe, apesar de admitir o enaltecimento pessoal, ele proibiu, entendeu, vedado o enaltecimento pessoal por meio de outdoor. Então, se o enaltecimento pessoal por meio de outdoor é vedado, também essa manifestação contrária, porque, nesse caso aí, há implícita e explicitamente uma contrariedade, uma manifestação contrária à reeleição do atual mandatário do município. Então, eu entendo que esse específico meio, eu acho que a liberdade é total, as pessoas têm plena liberdade de opinião, né, ainda mais num período pré-eleitoral, mas a liberdade exercida por meio de outdoor, nesse caso aí, eu entendo que ela encontra, por paralelismo, deve encontrar a mesma solução que o TSE deu em relação ao enaltecimento pessoal. O candidato na pré-campanha pode fazer vários eventos se enaltecendo, mas não por meio de outdoor. Se ele não pode fazer isso, também ele não pode sofrer crítica também por meio de outdoor. Então, por esse motivo, com a devida vênia, eu entendo que deve ser dado provimento. Acho que nesse caso é provimento, né, doutor Ângela? Desculpa. Provimento ao recurso. Provimento. Sim. Em face da divergência inaugurada pelo doutor José Márcio, eu consulto a doutora Ângela se mantém o seu posicionamento. Eu vou manter, senhor presidente. Perfeito. Então, doutor Rony Clay. Senhor presidente, tem algum problema pedir vista desse processo hoje para trazer na próxima sessão? Não é nenhum problema. Não, né? Eu quero pedir vista desses autos. Perfeito. Então,
vistas por doutor Rony Clay. Passaremos ao item subsequente. Primeiro, acórdão, aliás, não publicado, porque depende ainda do voto do Dr. Rony Clay. Eu agradeço a presença do nobre advogado, Dr. Solano, na sessão de julgamento. Passaremos ao item subsequente. O item de número 2 é o recurso eleitoral número 132, dígito 61/2020. Propaganda política e propaganda eleitoral extemporânea antecipada. Também da relatoria da doutora Ângela Raoná, em que é recorrente Vicente Alves de Oliveira Júnior e recorrida à Comissão Provisória do PSDB Metropolitano de Palmas. Então, com a palavra, a eminente relatora. Senhor presidente, o voto também foi disponibilizado. Eu peço vênia para ler apenas a emenda. Recurso eleitoral, eleições 2020, propaganda eleitoral extemporânea, preliminar, perda de objeto, não configuração, desistência da candidatura, candidato de fato, preliminar afastada e, no mérito, pedido explícito de voto. Palavras mágicas, configuração, recurso conhecido e não provido. Em preliminar, o recorrente sustenta que ocorreu perda de objeto por ter desistido de candidatar-se nas eleições de 2020. No que se refere à ausência superveniente do interesse processual, tem-se as sanções previstas na legislação como objetivo o de resguardar a isonomia e ilicitude do processo eleitoral no período de pré-campanha e campanha. A legislação eleitoral não se aplica somente aos candidatos, mas a todos que realizarem atos de pré-campanha em descompasso com os regramentos da lei. Verifica-se que a sanção determinada pela Lei das Eleições consiste na aplicação de multa, artigo 36, parágrafo 3º da Lei das Eleições, não necessitando de condição resolutiva. No caso, o registro de candidatura para que seja imposta ao autor do ato ilícito. Doutrina e jurisprudência citam a figura do candidato de fato, descritos como pessoas que fazem promoção pessoal, pretendendo angariar o apoio político visando o pleito futuro. Como já assentado pela jurisprudência, a não efetivação do registro de candidatura não suprime a legitimidade passiva ad causam para as eleições. Afasto a preliminar. No mérito, o recorrente assevera que não houve pedido explícito de votos, sendo o diálogo realizado através do Twitter uma mera forma privada de conversa entre usuários que possuem vínculos entre si. Reitera que a hashtag Campanha da Verdade não possui alusão expressa a pedido de votos. Não mencionou cargo eletivo que iria pleitear, não fez apologia a atributos do pré-candidato e não houve existência de propaganda subliminar. O juízo sentenciante entendeu que o contexto fático demonstrou que o recorrente realizou atos de propaganda eleitoral extemporânea por ter ocorrido pedido expresso de voto, o que é vedado pela legislação eleitoral. É incontroverso que houve pedido de voto pelo recorrente. Reproduzo a frase. Aliás, vírgula, preciso do seu voto para chegarmos ao mandato de prefeito. E quem chega primeiro bebe água limpa. Desde já, peço o seu apoio. Grifei. Não merece reparo a sentença, do meu ponto de vista, quando reconhece que houve pedido explícito de voto no conteúdo veiculado no Twitter, tendo o recorrente usado termos definidos como palavras mágicas para a configuração da propaganda extemporânea antecipada, ao responder o interlocutor com as frases peço seu apoio e preciso do seu voto. A penalidade aplicada em seu valor mínimo, R$ 5.000, encontra-se de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso conhecido e não provido. É como voto, senhor presidente. Excelência, doutora Ângela. E passa a colheita dos votos. Doutor Marcelo Cordeiro. Senhor presidente, acompanha a relatora. Desembargador Marco Vilas Boas.
Voto com a relatora, presidente. Doutora Ana Paula. Também acompanha a relatora. Doutor José Márcio. Acompanha a relatora, senhor presidente. E doutor Rony Clay. Você encontra? Ele caiu na calculação. Doutora Regina, por favor, entre em contato com o doutor Rony Clay, parece que caiu a conexão dele. Só um instante, senhor presidente. Senhor presidente, tive uma queda aqui da internet. Perfeito. O senhor acompanha Mas eu acompanho a relatora. Acompanha, né? Obrigado, doutor. Então, recurso conhecido e improvido por unanimidade. Acórdão publicado em sessão. O item de número 3, eu convido aqui o advogado inscrito para ligar o seu vídeo e permanecendo com o áudio desligado. No caso aqui, o doutor Gilberto Souza Lucena. Então, o item de número 3 é o recurso eleitoral número 578, dígito 24, 2016. Investigação judicial. Na relatoria do desembargador Marco Vidas Boas, em que é recorrente a coligação Unidos por Divinópolis, PSDB, PEN, PPS e PRB. E recorrido Florisvane Maurício da Glória. Também recorrido José da Silva Fernandes. O advogado já se encontra, o doutor desembargador Marco Vidas Boas, como o relatório já foi disponibilizado, eu indago aqui do doutor Gilberto, se dispensa a leitura do relatório. Sim, excelência, eu dispenso. Então, doutor Gilberto, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental, que são 10 minutos. Senhor presidente, o relator tem direito de falar alguma coisa antes de começar o julgamento? Claro, perfeito. Estou negando provimento ao recurso, senhor presidente. Sim. Malgrado o Tribunal Superior Eleitoral tenha validado a prova por escuta ambiental, há uma fragilidade explícita em relação a essa prova, tendo em vista que parece uma situação armada. Eu já julguei um caso similar aqui, em que uma espécie de flagrante preparado, onde o opositor joga verde para colher maduro, né? Quer dizer, tenta cooptar o pretendente, angariar um apoio, cria aquele clima, etc., se oferece, e a coisa vai nesse sentido. É uma perspectiva aqui de oferecimento de cargo, um período que já era impossível de se oferecer cargo, né, porque estava já dentro do período vedado, e, de fato, esse cargo não foi provido da forma como se encaminhou a conversa, e também não houve apoiamento, porque o Ernestor apoiou, foi o candidato contrário, ele era opositor. Então, ali estava uma situação daquelas, né, de chefetes políticos, na tentativa de ficar sondando, medindo, se oferecendo para saber onde é que vai, onde não vai, coisas típicas de política interiorana, questões paroquiais, que não teve qualquer impacto no resultado das eleições, né, e que o próprio Ernestor esclarece muito bem aqui a situação em que ele mesmo coloca e pontua essa situação, né, de que não houve impacto, de que não poderia ser provido esse cargo oferecido. Então, enfim, essa é a minha posição como relator, né? Está encaminhado nesse sentido. Se o advogado quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Eu não tenho reserva nenhuma de que fale após a minha colocação. Agradeço a participação do Marco. Indago do eminente advogado, doutor Gilberto, se mesmo com as colocações aqui do eminente relator, cujo voto vem ao encontro dos interesses aqui do seu constituinte, se há interesse de fazer a sustentação oral.
Senhor presidente, não tenho interesse porque a fala do doutor relator desse recurso vem de encontro com a defesa que foi apresentada, inclusive, no juiz de primeiro grau, no recurso. Então, nós abrimos mão dessa sustentação oral e pedimos só que o provimento do recurso para os demais desembargadores presentes nesse recurso. Muito obrigado. Perfeito. Agradeço, Vossa Excelência, e passo a colheita dos votos. Doutora Ana Paula. Senhor presidente, eu tive a oportunidade de ler o processo e o voto do ilustre relator, e também cheguei à mesma conclusão de conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento, que, ao meu ver, tanto a gravação ambiental como a prova testemunhal não comprova de maneira inconteste o abuso do poder público e econômico. Então, senhor presidente, eu acompanho o relator. Perfeito. Doutor José Márcio. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Rony Clay. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Ângela Raoná. Voto com o relator, senhor presidente. Doutor Marcelo Cordeiro. Senhor presidente, eu voto com o relator. Quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar o doutor Gilberto do Sena, eminente advogado eleitoralista e municipalista, com grande destaque nesse grupo de advogados do nosso Estado. E eu acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Então, recurso conhecido e improvido por unanimidade. Passaremos ao item. Agradeço a presença do nobre advogado na sessão de julgamento. Doutor Gilberto. Senhor presidente, eu vou deixar por 1 minuto a sessão, mas retorno. Se houver tempo, participo dos demais julgamentos. Perfeito. Vossa Excelência, fica à vontade, Marco. Muito obrigado. O item de número 4 são os embargos de declaração no recurso eleitoral número 80, dígito 83, 2020, da relatoria da doutora Ângela Raoná, que é embargante Regiane da Silva Santos, embargado o acórdão ID 2.642.258. Então, com a palavra, a eminente relatora. Senhor presidente, eu indago de Vossa Excelência se é possível julgar em bloco também com o 5740, que é o item seguinte da pauta. Não, acho que é possível. Então, passarei a pregoação. O item de número 5 são os embargos de declaração do recurso eleitoral número 57, dígito 40, 2020, da relatoria da doutora Ângela Raoná, em que embargante Jéssica Soares de Carvalho e embargado o acórdão ID 2.642.658. Então, com a palavra, eminente relator, para o julgamento dos dois itens, o 4 e o 5. Obrigada, senhor presidente. Eu também tive a oportunidade de disponibilizar o voto. Peço vênia para ler a emenda. Recurso eleitoral, embargos de declaração, transferência eleitoral, conversão do feito em diligência, omissão, inexistência, rejulgamento da causa, rejeição dos embargos. Os embargos declaratórios visam a supressão de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do julgado, nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral e 1022 do Código de Processo Civil. A omissão apta a ser suprida pelos embargos de declaração é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial ao entendimento da causa, não aquela deduzida com o fito de provocar o rejulgamento da demanda ou modificar o entendimento manifestado pelo julgador. Precedentes, verifica-se que os presentes aclaratórios não visam sanar a omissão no acórdão embargado, mas sim provocar o rejulgamento da causa incabível nessa via, embargos de declaração rejeitados, em ambos os casos, senhor presidente. Agradeço a participação de Vossa Excelência. Passo a colheita dos votos. Doutor Marcelo Cordeiro. Voto com a relatora, senhor presidente. Doutora Ana Paula. Também acompanho a relatora. Doutor José Márcio. Acompanho a relatora, senhor presidente. E doutor Rony Clay. Acompanho a relatora, senhor presidente. Por unanimidade, embargos conhecidos e improvidos em ambos os itens, item 4 e 5, nos termos do voto da relatora. Unânime. O item de número 6, passamos à pauta administrativa. A instrução número 311, dígito 82, 2019, minuta de resolução que dispõe sobre a publicação
na página do tribunal da relação de julgamento dos processos a serem julgados a efeito das eleições municipais de 2020. É da relatoria dessa presidência, onde é interessado aqui o Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, e o voto já foi disponibilizado aos pares, então passarei aqui a minuta. Voto. Tratam os autos de proposta de regulamentação da publicação da relação de julgamento dos processos relativos às eleições municipais de 2020. A normatização é necessária em vista da dinâmica das sessões de julgamento por videoconferência, que exige procedimentos técnicos envolvendo a adequada divulgação do site do tribunal, bem como a possibilidade de advogados realizarem a sustentação oral por meio do acesso à sala virtual. A proposta define que haverá publicação da relação de processos no site do tribunal em até 1 hora antes da respectiva sessão de julgamento, permitindo que advogados tomem ciência e peçam para fazer a sustentação oral. Com esse procedimento, será dada maior publicidade e haverá tempo para os advogados acessarem a sala virtual, receber as orientações técnicas e a realizar os testes necessários, garantindo o direito da ampla defesa. Isto posto, estou votando pela sua aprovação. É como voto. Doutora Ana Paula. Acompanhe, senhor presidente. Doutor José Márcio. Aprovo a resolução nos termos do seu voto, senhor presidente. Doutor Rony Clay. Acompanho o senhor, presidente. Doutora Ângela. Acompanho, senhor presidente. E doutor Marcelo Cordeiro. Também aprovo a resolução nos termos do voto de Vossa Excelência, presidente. Agradeço a todos a participação e proclamo o resultado. Então, por unanimidade, fica aprovado, então, o projeto de resolução de número 311, dígito 82, 2019, unânime. O item de número 7, aliás, os itens 7, 8 e 9, também de minha relatoria, serão julgados em bloco. 7, o processo administrativo número 35, dígito 51, 2020. Requisição de Força Federal. Origem, Goiatinos, Tocantins, da minha relatoria, interessado o juiz da 32ª Zona Eleitoral. O item de número 8 é o processo número 223, dígito 44, 2020, requisição de Força Federal. Origem, Pedro Afonso, Tocantins, também da minha relatoria, em que é requerente o juiz da 23ª Zona Eleitoral. E o item de número 9 é o processo administrativo número 275, dígito 40, 2020, requisição de Força Federal. A origem, Miracema do Tocantins, também da minha relatoria. Esse caso, essas são requisições de tropas federais, justamente pelos juízes das zonas eleitorais 5ª, 23ª e 32ª zonas eleitorais, onde envolve as comunidades indígenas, Xerentes e Craôs. Aqui eu peço vênia aqui ao doutor Álvaro Manzano, que teve entendimento adverso, mas concordando também com o posicionamento de submetermos aqui o pleito à apreciação aqui do Gabinete de Segurança aqui, capitaneado pelo doutor José Márcio. Há um histórico nessa região aí de que essas tribos indígenas, eles não gostam da polícia militar. Isso vem desde o estado de Goiás. Então, ouvindo então o Comitê de Segurança Institucional, onde deles participam também delegados de polícia, oficiais da Polícia Militar, foi no sentido de deferir o pleito, mesmo porque, não obstante aqui a garantia do Poder Executivo de prover a Polícia Militar lá para a segurança das eleições, mas também não houve divergência da polícia, do governador, no sentido de que houvesse o auxílio das tropas federais. E olhando o nosso contingente hoje, no Tocantins, ele não é tão satisfatório assim, porque há um déficit de policiais muito grande, porquanto não houve a realização de concursos já há algum tempo. Então, por essas razões aqui, eu estou aqui votando no sentido de colher o pleito dos juízes no sentido de deferimento dos 3 pedidos. Os votos já disponibilizados já
aos ilustres pares, então, em razão disso, me limitarei à minuta do voto. Voto item 7 a 9. Tratam os autos de pedido de requisição de força federal, formulados pelos juízes da 5ª, da 23ª e da 32ª zonas eleitorais, para atuar em sessões eleitorais localizadas dentro das aldeias indígenas nas eleições municipais de 2020. Nos casos em análise, embora o chefe do Poder Executivo Estadual tenha afirmado que pode garantir a ordem pública durante o pleito, sua declaração de que não se opõe à presença da Força Federal nas aldeias indígenas e que aceita trabalhar com ela em parceria, significa verdadeira anuência à participação dessa força como auxiliar na segurança das eleições. Cito no meu voto precedente do TSE, da relatoria da ministra Rosa Weber, que autoriza a requisição de forças federais em situações como as aqui analisadas. Inclusive, o precedente é aqui do estado do Tocantins. Ademais, para ter certeza sobre a real necessidade das forças federais, nos casos em análise, pedi ao GSI, composto por representantes das forças de segurança que atuam no estado, que fizesse uma manifestação técnica. O parecer muito bem elaborado foi favorável à requisição das forças federais. Assim, entendo que o momento ainda exige o auxílio das forças federais, razão pela qual voto pelo deferimento dos 6 pedidos. É como voto. Doutora Ana Paula. Eu acompanho, senhor presidente, pelo deferimento. Doutor José Márcio. Senhor presidente, como membro do Gabinete de Segurança das Eleições, eu só gostaria de fazer um registro que, efetivamente, as aldeias indígenas, até por razões históricas, elas têm uma certa resistência à presença da polícia militar em suas terras. Então, por isso, sempre, em todas as eleições, o Exército Brasileiro esteve presente para garantir a segurança, né? Não obstante essas questões históricas, né, o Tribunal Regional Eleitoral, ele, desde o ano de 2017, com a implantação do projeto de inclusão sociopolítica dos povos indígenas, tem tentado amenizar essa resistência, trabalhar para diminuir essa resistência à polícia militar e também para propiciar maior segurança e tranquilidade nas eleições. Infelizmente, isso foi bastante proveitoso. Várias aldeias que havia necessidade da segurança feita pelo Exército, deixaram de solicitar, os juízes deixaram de solicitar a presença do Exército, né? Mas ainda tem algumas que ainda são mais resistentes, e em 2017 foi feito esse projeto para a inclusão dos povos indígenas. Mas, infelizmente, esse ano, com a pandemia, estava programado fazer de novo isso, teve em 2018, era a intenção fazer também este ano, mas com a pandemia acabou que não foi possível fazer essas oficinas nessas comunidades indígenas. Daí, então, o gabinete ter se posicionado, até depois de falar com o comandante Folha, lá da PM, né, conversamos com ele das dificuldades que ele nos colocou e que seria bastante bem-vinda esse auxílio, bem-vindo esse auxílio por parte do Exército, né? Então, de qualquer modo, eu só observo que tem diminuído a quantidade de aldeias em que está sendo requisitada essa presença do Exército. Então, só com esses esclarecimentos para os demais membros, eu acompanho, então, o voto de Vossa Excelência. Agradeço a participação de vocês, doutor José Márcio. E consulto o doutor Rony Clay. Acompanhe, senhor presidente, em todos são os 3 casos, 3 processos. 3 casos. Os 3 casos. Os 3 casos. 5ª, 23ª e 32ª zonas eleitorais. Os 3 processos. Aliás, Miracema, Pedro Afonso e Goiatins. Doutora Ângela Raoná. Acompanho, senhor presidente, em todos os 3 casos também. E doutor Marcelo Cordeiro. Acompanho Vossa Excelência, presidente. Então, por unanimidade, fica deferido os pedidos de requisição de força federal pelos juízes da 5ª, da 23ª e da 32ª zonas eleitorais. O item de número 10
é o processo administrativo número 298, dígito 83, 2020. Designação de juiz eleitoral. Movimentação de magistrado em razão da aposentadoria do juiz eleitoral, doutor Iluipitrano Soares Neto, titular da 17ª Zona Eleitoral com base em Taguatinga. Da relatoria, doutor José Márcio Silveira e Silva. Então, com a palavra, o eminente relator. Agradeço, presidente. Bom, com a aposentadoria, então, do doutor Iluipitrano, foram designados 2 juízes para responder pela vara. O doutor Jean Fernandes Barbosa de Castro, pela vara civil, e o doutor Fábio Costa Gonzaga para auxiliar a vara criminal. Nesse sentido, então, de acordo com os pareceres internos e do Ministério Público, eu estou propondo que seja designado para exercer a função de juiz eleitoral da 17ª Zona Eleitoral o magistrado Jean Fernandes Barbosa de Castro e como juiz eleitoral substituto, o magistrado Fábio Costa Gonzaga, ambos com marco inicial do biênio na data desta sessão, 6 de outubro de 2020. Agradeço a participação de Vossa Excelência, doutor José Márcio. Indago aqui do doutor Rony Clay, a respeito do seu voto. Acompanhe o senhor relator, senhor presidente. Doutora Ângela Raoná. Voto com o relator, senhor presidente. Doutor Marcelo Cordeiro. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Marco Vilas Boas, nós estamos aqui vendo a questão de designação de juiz eleitoral para substituir o doutor Iluipitrano. Doutor Jean Barbosa. Acompanhe o relator. Perfeito. E doutora Ana Paula. Também acompanho o relator. Então, por unanimidade, ficam aprovados aqui os juízes Jean Fernandes Barbosa de Castro como titular, juiz eleitoral da comarca da 17ª Zona Eleitoral de Taguatinga, e como substituto, o doutor Fábio Costa Gonzaga, com marco inicial do biênio em 6 de outubro de 2020, nessa data. O item de número 11 é o processo administrativo número 285, dígito 84, 2020. Renovação e requisição de servidor. É da relatoria da doutora Ângela Raoná, interessado juiz da 22ª Zona Eleitoral, e também interessada servidora, Tássia Mirela Silva. Então, com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, nesse caso, ambos pareceres são favoráveis do Ministério Público Eleitoral, também do nosso órgão de controle interno. A prorrogação é a 4ª das 4 possíveis. Então, nesse sentido, eu voto pelo deferimento da prorrogação da requisição da servidora Tássia Mirela da Silva, que tem como prazo inicial para contagem 16/11/2020. É como voto. Agradeço a participação de Vossa Excelência, doutor Angeli. Passo a colheita dos votos. Doutor Marcelo Cordeiro. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Marco Vilas Boas. Acompanhe a relatora, presidente. Doutora Ana Paula. Também acompanho. Doutor José Márcio. Acompanhe a relatora. E doutor Rony Clay. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Então, por unanimidade, fica deferida a prorrogação da requisição da servidora Tássia Mirela Silva, pelo período de 1 ano, para continuar prestando serviço no cartório da 22ª Zona Eleitoral com sede em Arraias. Eu consulto meus pais se há mais alguma questão a ser tratada nesta sessão. Senhor presidente, eu gostaria de comunicar que a sessão do dia 8 às 17 horas, eu não poderei participar, então gostaria que se procedesse à convocação do juiz substituto, e também dia 20, se for possível, para transferir para 21, eu posso participar, mas se não, também já deixar o substituto dia 20, às 10 e às 17 horas. Perfeito. Vamos verificar a substituição. E, então, já fica, então, determinada a convocação do substituto para a próxima sessão do dia 8, não é isso? Às 17 horas. Eu participo das 10 e apenas para as 17. O doutor Paim, como é que é? Antônio Paim Broglio, porque o doutor Márcio, ele está
com pedido de suspensão das atividades dele. Né? Então, o pleito de vocês fica definido e vamos analisar a questão da possibilidade da prorrogação da sessão. Mas, dada a contingência agora, né? É meio difícil, eu compreendo. Sim. Né, há alguma mais questão a ser tratada, em dados dos meus pais, a não ser a questão da doutora Ângela? Bom, então, nada mais havendo a se tratar, declaro encerrada a presente sessão, convocando-os para a sessão das 10 horas do dia 8 de outubro, quinta-feira, que também será realizada por videoconferência. Então, agradeço a participação de todos, desejando uma boa tarde e agradecendo também em especial os intérpretes aqui de Libra, Aline e Bruno. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde, até o dia 8. Boa tarde.